assento, em nome de Jesus. Meus amados, mantenha a sua Bíblia aberta para você ir acompanhando comigo, conforme eu vou ministrando, você vai acompanhando dentro da sua Bíblia. Glória a Deus. Isaías, profeta messiânico, é usado este nome de profeta messiânico porque foi um dos profetas que mais falou da chegada de Jesus, da vinda do Messias. Isaías falou do nascimento de Jesus. Isaías também falou do sofrimento de Jesus. Isaías também falou da vitória de Jesus sobre a morte. Então, por isso que ele é chamado de profeta messiânico. Isaías, irmãos, aqui neste capítulo, ele está vivendo um momento muito difícil com a sua nação. Isaías, no capítulo de número 6, ele está vivendo um momento muito difícil com a sua nação. Por quê? Porque depois de 52 anos de um reinado próspero do seu líder, o rei Uzias, a Bíblia diz que ele morre. Uzias morre, deixando aquela nação em luto. E quando o seu rei, o rei Uzias, ele morre ali e deixa aquela nação em luto, a Bíblia diz que Isaías, então ele resolveu tomar uma atitude essa de ir ao templo, atitude essa de ir à casa do Senhor. Por quê? Ele estava vivendo um momento difícil. Segundo a história conta que o rei Uzias era parente de Isaías. Eu não sei se era tio, eu não sei se era primo, eu não sei em que grau de parentesco era, mas segundo os historiadores diz que Isaías era parente de Uzias. Então, quando o rei Uzias ele vem a falecer, Isaías vai ali à casa do Senhor. Por quê? Ele vai buscar o que na casa do Senhor? Ele está passando por um momento difícil, ele está vivendo um momento de luto. Então ele vai na casa do Senhor buscar refúgio. Quando nós estamos vivendo um momento difícil na nossa vida, quando nós estamos passando por algumas tempestades na nossa vida, o melhor lugar para a gente estar é na casa do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque o Salmo de número 46, o verso 1 em diante, vai dizer que o nosso Deus, ele é para nós no momento difícil, ele é refúgio. O nosso Deus no momento difícil, ele é para nós fortaleza. O nosso Deus no momento difícil, ele é para nós socorro. O nosso Deus no momento difícil, ele é para nós tudo aquilo que nós precisamos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu não sei como foi que você entrou aqui nesta noite. Talvez você esteja também vivendo um momento difícil, mas eu vim aqui te dizer nesta noite que você está no lugar certo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vim te dizer aqui nesta noite que você não vai sair daqui da maneira que você entrou. O Senhor irá te visitar aqui nesta noite. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, quando Isaías ele está passando este momento difícil, ele vai à casa do Senhor. E quando ele entra ali dentro do templo, a Bíblia diz que Deus vai se revelar para ele. Irmãos, o que eu acho tão interessante quando eu leio a Bíblia, quando eu leio a palavra do Senhor, é que nos momentos mais difíceis da nossa vida, é que Deus se revela para nós. Aleluia! É quando nós estamos passando por um momento difícil, é aí que Deus vai se revelar para nós. Se a gente for ler a Bíblia, se eu fosse falar aqui de vários homens, mulheres de Deus que estavam vivendo um momento
e Deus se revelou para eles. Eu ia folhear a Bíblia aqui quase toda e falar para os irmãos, mas vai me lembrar aqui em Gênesis capítulo de número 35, verso 1, quando o patriarca Jacó está vivendo um momento difícil na sua vida e Deus se revela para ele dizendo: levanta-te, 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 louvado seja o nome do Senhor. Mas me lembrar no livro de Juízes capítulo de número 6, que quando os jovens Gideões, ele está ali malhando trigo, aleluia, ele está se escondendo ali dos midianitas. Quem é que aparece para ele no momento difícil? É o Senhor. E o Senhor, quando aparece para nós no momento difícil, ele vem sempre trazendo uma palavra de conforto para mim e para você. Gideão estava vivendo um momento difícil da sua vida e Deus aparece ali para ele dizendo: o Senhor é contigo, varão, o Senhor é contigo, varão, aleluia. Logo após, o Senhor torna a aparecer para ele e diz: vai nesta tua força, que o Senhor é contigo, varão valoroso. Ei, eu quero dizer para você aqui nesta noite, se você está vivendo um momento difícil, pode ter certeza que Deus vai aparecer para você, Deus vai se revelar para você e você vai ter uma experiência com Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Foi no momento difícil que Deus vai se revelar para Isaías, que Deus vai mostrar a sua glória para Isaías, que Deus vai mostrar a sua santidade para Isaías, no momento difícil. E a Bíblia diz que quando Isaías, ele entra ali dentro da casa do Senhor, ele vai ter algumas visões do Senhor. Quando ele entra na presença do Senhor, o Senhor vai dando algumas visões para ele. Agora, o interessante, irmãos, é que Isaías está vivendo um momento difícil, mas ele continua olhando para cima. Isaías está passando por problema, mas ele continua olhando para cima. Isaías está vivendo uma tempestade na sua vida, mas ele continua olhando para cima. Isaías está sendo perseguido, mas ele continua olhando para cima. Oh Paulo, então por que Isaías está olhando para cima? Porque a Bíblia diz: elevo meus olhos para o monte, que é de lá que vem o meu socorro. O socorro do ser humano, aleluia, não vem da terra. Aquilo que nós precisamos para a nossa vida não vem daqui da terra. O socorro da igreja, o socorro do jovem, o socorro das senhoras, o socorro dos varões vem do céu, vem do céu, vem do Senhor. Elevo meus olhos para o monte. Está na luta, mas está olhando para cima. Está na prova, mas está olhando para cima. Eu vim dizer para você aqui nesta noite: não baixe a tua cabeça diante das dificuldades. Não baixe a tua cabeça diante dos problemas. Continue olhando para cima. Continue olhando para cima, porque é lá de cima que vem o nosso socorro. Amém, irmãos? Então Isaías está vivendo um momento difícil, mas está olhando para cima. E quando ele entra na casa do Senhor, que o Senhor vai dar algumas visões para Isaías. A primeira visão que o Senhor vai dar para Isaías é no capítulo de número 1, quando ele diz assim: então, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e subiu em trono. A primeira visão que Deus dá para Isaías, a primeira visão que Isaías vê é que Deus está assentado no trono. Louvado seja o nome do Senhor. A primeira visão que o profeta contempla é Deus assentado no trono. Primeiro, o trono de Deus não está vazio. Aleluia. O trono da terra estava vazio porque Uzias tinha morrido. Mas quando Isaías olha para o céu, ele vê que o trono não está vazio. Ele vê que Deus está assentado sobre o alto e subindo em trono. A Bíblia diz que Deus estava sentado no trono. E quem está sentado no trono está tranquilo. Quem está sentado no trono está no controle. Quem está sentado no trono decreta. Quem está sentado no trono determina
determina. Quem está sentado no trono, manda. Quem está sentado no trono, diz. Quem está sentado no trono, faz. Quem está sentado no trono, tem o domínio de tudo. Aleluia. Talvez você entrou nesta noite aqui dizendo: ei, parece que Deus perdeu o controle. Parece que Deus perdeu o domínio de tudo. Nada disso. Deus está sentado no seu trono. Está no controle da minha vida. Está no controle da tua vida. Está no controle da tua família. Aleluia. Deus fiel. Deus está no trono. O trono não está vazio. O trono da terra estava, porque Uzias tinha morrido. Mas quando Isaías olha para o céu, ele percebe que o trono de Deus não estava vazio. Ele percebe que Deus ainda estava no controle. Ele percebe que Deus ainda estava no comando. Aleluia. Esta é a primeira visão do profeta Isaías. A segunda visão que Isaías vai ter, que Isaías vê, a segunda visão é que ele vê que o Deus que ele serve, a segunda visão que ele vai ver é que o Deus que estava sentado no trono não é um Deus pequeno, é um Deus grande. Não, parece que ele não entendeu. Isaías, quando ele tem a segunda visão, ele percebe que o Deus que está sentado no trono não é um Deus pequeno, é um Deus grande. Dá uma olhada para o teu irmão e diz aí: o nosso Deus é grande. Aleluia. O nosso Deus é um Deus grande. A Bíblia diz que Deus é Deus tão grande que ele se assenta no céu e descansa os seus pés no globo terrestre da terra. A Bíblia diz que Deus é Deus tão grande que as nações diante dele não são nada. A Bíblia diz que Deus é Deus tão grande que quando ele vai medir o céu, ele não usa uma trena, ele mede com a palma da sua mão. A Bíblia diz que Deus é Deus tão grande que quando ele resolve descer na terra, ele não usa rodovia, ele vem saltando pelos montes. A Bíblia diz que Deus é Deus tão grande que quando ele desce na terra, a terra toda treme por causa da presença de um Deus grande. Essa igreja serve um Deus grande. Essa igreja serve um Deus grande. Aleluia. O teu Deus é grande. O teu Deus é grande. O teu Deus é maior do que qualquer problema. O teu Deus é maior do que a morte. O teu Deus é maior do que qualquer dificuldade. O nosso Deus é um Deus grande. Aleluia. O Deus que nós servimos, irmãos, é um Deus grande. É um Deus grande. Isaías contempla isso quando ele tem a sua segunda visão, que ele olha para cima, ele percebe que o Deus que está assentado sobre o trono é um Deus grande. Aleluia. A terceira visão que Isaías vai ter, a terceira visão que a Bíblia revela que Isaías tem, é que ele vê a glória de Deus enchendo a casa. Aleluia. Glória a Deus. Ele disse: eu vi o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono. Aleluia. E sobre o alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia todo o templo. Sabe o que é isso? É a glória de Deus na casa. É a presença de Deus na casa. Isaías diz que a glória de Deus, irmãos, era tão grande, aleluia, que a estrutura do templo balançava por causa da presença de Deus. Faz me lembrar em 2 Crônicas, capítulo de número 7, versículo 1, quando Salomão acaba de edificar a casa do Senhor, a Bíblia diz que desceu fogo do céu, consumiu aquele holocausto e a glória de Deus invadiu aquela casa. A presença de Deus invadiu aquela casa, mas era tanta glória, era tanta presença de Deus, que a Bíblia diz que quem estava dentro do templo não podia sair, e nem quem estava lá fora podia entrar. Por quê? Por causa da presença de Deus, por causa da glória de Deus. E que nesta noite também a
contempla a presença de Deus, ele vê que a glória de Deus enche toda aquela casa. A casa ficou cheia, irmãos, da presença de Deus. Os umbrais não aguentavam, balançava. Era tanta glória de Deus que Isaías, aleluia, quando viu aquilo, ele ficou assustado. Aleluia, a presença de Deus é grande. A presença de Deus é grande. E o melhor lugar da gente estar é na presença de Deus. Por quê? Porque na presença de Deus não tem tristeza, só tem alegria. Aleluia. A Bíblia diz que até a tristeza diante da presença de Deus, ela tem que saltar de alegria. Na presença de Deus você tem descanso para a tua alma. Aleluia. Na presença de Deus você está guardado. Na presença de Deus você está protegido. Então o melhor lugar para a gente estar é na presença de Deus. Aleluia. É na presença de Deus. Glória a Deus. Você escolheu o lugar certo para estar nesta noite. É na presença de Deus. É por isso que Deus vai se revelar. É por isso que Deus está se revelando aqui para você nesta noite. A quarta visão que o profeta Isaías teve, ele diz assim: eu vi também serafins, anjos, serafins, tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, com 2 cobriam o rosto, reverência diante de Deus, com 2 cobriam os pés, reverência à igreja de Cristo, e com 2 voava a serviço de Deus. Aleluia. E um olhava para o trono, aquele serafim olhava para quem estava sentado no trono e dizia: Santo, Aleluia. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. O serafim estava acima do trono, mas tinha alguém que estava sentado no trono. Era o nosso Deus grande que estava sentado no trono. E o serafim olhava para quem estava sentado no trono e dizia: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A primeira coisa que os serafins estão fazendo aqui, quando eles estão voando diante do trono de Deus, é que eles estão adorando ao Deus Santo. Aleluia. Ele está adorando ao Deus Santo. A segunda coisa que os serafins estão falando aqui, quando eles proclamam Santo, Santo, Santo 10 vezes, eles estão proclamando a santidade de Deus. Ele está dizendo: quem está no trono é santo, quem está no trono é separado, quem está no trono é santo, quem está no trono é separado. Nós servimos um Deus que é santo. É por isso que em 1 Pedro capítulo 1 verso 15 e 16 o Senhor vai dizer: seja santo porque eu sou, porque eu sou, seja santo porque eu sou. Aleluia. Ele desceu do céu santo. Aleluia. Ele nasceu santo, ele cresceu santo, ele trabalhou santo, ele andou santo, ele morreu santo, ressuscitou santo, subiu para o céu santo e vai voltar para buscar uma igreja, santa. Aleluia. Porque o nosso Deus, ele é o Deus santo. Santo aqui, irmãos, santo aqui não significa ser perfeito, porque Deus sabe que enquanto nós estivermos pisando aqui nesta terra, nós nunca vamos conseguir ser perfeitos. Mas a Bíblia diz que é para nós se santificar. A cada dia nós buscamos a perfeição. Não somos perfeitos, lógico que estamos numa terra corrupta, mas a cada dia buscamos a perfeição. A cada dia nós vamos se santificando, se santificando, se santificando, até chegar à posição de varão e varoa perfeito. Aleluia. Então Isaías, na quarta visão, ele vê serafins clamando, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, adorando a Deus.
Aí, no versículo de número 5, ele diz assim: ai! Ai! Eu acho esse versículo tão lindo. Eu acho o versículo de número 5 de Isaías tão lindo, irmão. Porque se você voltar alguns versículos atrás, no capítulo 5, você vai ver Isaías dizendo assim: ai das nações, ai daqueles que pecam, ai daqueles que se prostituem. Isaías vai dizer só assim: ai do plano, ai do mercado. Mas quando chega no versículo de número 5, ele diz assim: ai! Ai de quem, Isaías? Ai de mim! Por que ele disse ai de mim? Porque quando ele olha, que ele vê os anjos dizendo que Deus é santo, ele disse: ai de mim! Ai de mim! Porque depois dele ver Deus assentado no trono, depois dele ver a grandeza do Deus que ele está olhando ali, depois dele ver a glória de Deus, depois dele ver a santidade de Deus, ele disse: ai de mim! Que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuro lábios. Ou seja, ele está reconhecendo quem ele é. Ele está dizendo: eu sou um pecador. Diante de um Deus tão grande, eu sou um pecador. Diante de um Deus tão santo, eu sou um pecador. Então ele disse: ai de mim! Ele está reconhecendo que ele é pecador. Quando ele disse ai de mim, ele está dizendo: eu preciso me arrepender. Eu preciso confessar o meu pecado. Por quê? Porque sem confissão não tem perdão. Aleluia. Sem confissão não tem perdão. Então ele está se confessando, ele está dizendo: ai de mim! Ele está reconhecendo. Ai de mim o que, Isaías? Que eu sou um homem de impuros lábios. Eu não mereço estar aqui. Diante de um Deus tão grande, diante de um Deus santo, eu não mereço. Ai de mim! Então ele está reconhecendo o seu pecado, ele está confessando a sua culpa. E a Bíblia diz que quando a gente confessa e deixa, alcança misericórdia. Quando ele confessa o seu pecado diante do Senhor, a Bíblia diz que o anjo foi no altar. Porque altar é lugar de sacrifício pelo pecado. Jesus morreu pelo nosso pecado. Jesus se sacrificou pelo nosso pecado. Então o anjo vai até o altar, lugar de sacrifício pelo pecado. E ele pega uma brasa viva, não apagada. E ele vem trazendo a brasa com uma tenaz. Vem trazendo, vem voando até a direção do profeta Isaías. E quando chega diante de Isaías, porque ele confessou, ele disse: ai de mim, que eu sou um homem de impuro lábios, e habito no meio de um povo também de impuros lábios. A Bíblia diz que o anjo com a brasa viva tocou na sua boca. Aleluia. E quando aquele anjo com aquela brasa viva toca na boca de Isaías, o anjo vai dizer: perdoado estão os teus pecados. Por quê? Porque ele confessou. Aleluia. Glória a Deus. Porque ele confessou. Perdoado estão os teus pecados. Aleluia. Glória a Deus. O anjo retorna. Quando o anjo diga: perdoado estão o teu pecado, aí a Bíblia diz que ele daí agora ele vai ouvir. Ele vai ouvir o quê? Voz no céu. Aleluia. E a voz que estava no céu era uma voz dialogando.
dá-nos a entender ali que era o Pai, o Filho e o Espírito Santo dialogando um com o outro. Ô Paulo, o que foi que ele ouviu depois dele ser perdoado? O que foi que ele ouviu? Ele ouviu uma voz no céu dizendo: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Aleluia. Aí ele vai gritar na terra. Quando ele escuta essa voz, presta atenção, ele recebeu o perdão, ele ouve a voz: a quem enviaremos? Aleluia. Quem há de ir por nós? Aí ele diz assim: eis-me aqui. Ou seja, ele está se colocando à disposição de Deus. Aleluia. Eis-me aqui. Glória a Deus. Eis-me aqui. Glória. Estou pronto. Agora você presta atenção. Presta atenção. Isaías diz: eis-me aqui. Envia-me a mim. Ele se coloca à disposição. Mas ele só vai. Só depois. Presta atenção. Só depois dele ter uma experiência com Deus. Só depois dele ver a santidade de Deus. Só depois dele ser perdoado é que ele vai dizer: eis-me aqui. Aleluia. Por que ele não disse antes? Porque quando ele entrou logo dentro do templo, ele não disse: eis-me aqui. Você parou para pensar nisso? Que eu parei e fiquei analisando isso aqui. Presta atenção. Ele só vai dizer para Deus, ele só vai se colocar na posição, ele só vai dizer para Deus: eis-me aqui, envia-me a mim, só depois dele ter uma experiência com Deus, só depois dele perceber que o Deus que ele vai servir agora é o Deus Santo. Aleluia. E só depois dele ser perdoado. Glória a Deus. Deus fiel. Só depois que ele diz: eis-me aqui. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? Porque só, presta atenção, ele só vai dizer: eis-me aqui, envia-me a mim, porque só pode levar a presença de Deus quem vive nela. Aleluia. Não é, pastor? Só pode levar a presença de Deus para outras pessoas quem vive nela. Glória. Deus fiel. Só pode falar de Jesus lá fora quem já teve experiência com ele. Glória. Porque se você nunca teve uma experiência de Jesus, você não tem como falar dele lá fora. Certo dia os discípulos foram pregar. Começou a pregar. E quando voltaram tudo alegre. Aí Jesus fez duas perguntas. A primeira pergunta, Jesus fez assim para ele: quem o povo diz lá fora que eu sou? Aí eles disseram assim: olha, uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é um dos profetas. Pronto. Aí Jesus disse assim: e vocês? E vocês? Quem eu sou para vocês? Aleluia. O discípulo. Primeiro Jesus faz a pergunta: quem o povo lá fora está dizendo que eu sou? Aí eles vão dizer: Jeremias, Isaías, um dos profetas, João Batista. Aí Jesus vai voltar a pergunta e dizer assim: e vocês? E para vocês, meus discípulos, quem eu sou? Aleluia. A Bíblia diz que eles baixaram a cabeça. Por quê? Porque eles não sabiam falar quem era Jesus. Eles nunca tinham tido uma experiência com Jesus. Aí naquela hora, para não passar vergonha, Deus vai dar Deus vai dar uma revelação ao apóstolo Pedro. Aí Pedro diz assim: tu és o Filho de Deus. Aí Jesus vai olhar para Pedro e disse assim: bem-aventurado és tu, Simão Pedro, porque não foi carne e nem sangue que te revelou, foi o meu Pai que está no céu. Glória. Aleluia. Então eu só posso falar de Jesus se eu tiver uma experiência com Ele. Só pode falar de salvação quem é salvo. Quem é salvo aqui? Levanta a mão. Quem é salvo? Aleluia. Glória a Deus. Então você pode falar de Jesus.
Então você pode dizer para Deus: eis-me aqui, envia-me a mim. Porque só pode falar de salvação quem é salvo. Só pode levar a palavra quem recebeu. Só pode levar a palavra quem recebeu. Só pode falar de perdão quem foi perdoado. Quem foi perdoado por Jesus aqui? Aleluia. Aleluia. Então você pode dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Para finalizar, vou mostrar para vocês que só pode falar de Jesus quem já teve experiência com Ele. Quando você lê o livro de Lucas, capítulo 5, você vai ver que Pedro ali, antes dele começar a pregar para ganhar almas, ele teve uma experiência com Jesus. Ele vivia só na raseira. Jesus disse: vamos Pedro, tem uma experiência comigo. Aonde? No mar alto. Vamos para o mar alto. Era Jesus chamando Pedro para ter uma experiência. Segundo, Jesus sentou no barco de Pedro e começou a ensinar a palavra a Pedro. Jesus está dizendo: para você levar a minha palavra, você primeiro tem que aprender. Para você levar a minha palavra, você tem que aprender. E Pedro está ali sentado no barco junto com Jesus, Jesus ensinando e Pedro aprendendo. Então ele teve uma experiência. Ele está aprendendo a palavra. Terceiro, quando ele volta da pescaria, ele lança aos pés de Jesus e diz: Senhor, afasta de mim, porque eu sou um homem pecador. Ele está reconhecendo como Isaías quem ele é. Aí Jesus disse: Pedro, está perdoado os teus pecados, mas a partir de hoje você não será mais pescador de peixe, você irá pescar almas. Então ele teve uma experiência com Jesus, ele aprendeu a palavra com Jesus, ele foi perdoado por Jesus. Aí agora vai para o livro de Atos, capítulo de número 2, que você vai ver o primeiro sermão que Pedro pregou. A Bíblia diz que foi quase 3.000 almas que aceitaram Jesus. Mas por quê? Porque ele teve uma experiência com Jesus. Por quê? Porque ele aprendeu com Jesus. Por quê? Porque ele foi perdoado com Jesus. Depois ele torna a pregar de novo em Atos 4:4. E a Bíblia diz que foi quase 5.000 almas que aceitaram Jesus. Por quê? Porque ele teve uma experiência com Jesus. Por quê? Porque ele aprendeu com Jesus. Por quê? Porque ele foi perdoado por Jesus. Então Isaías só se coloca à disposição de Deus. Isaías só diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Primeiro, porque ele teve uma experiência com Deus. Segundo, porque ele aprendeu com Deus. Terceiro, porque ele foi perdoado por Deus. Quem já recebeu o perdão pode pregar perdão. Quem já recebeu a salvação pode falar de salvação. Quem já teve experiência com Jesus pode falar de Jesus. Mas sempre se coloca na posição, porque todos os dias o Senhor está dizendo: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.